Quando eu penso em jogos únicos que fizeram muita diferença na minha vida como um gamer, com certeza Hotline Miami estaria no meu top 7. Esse jogo é tão bom que eu platinei 2 vezes, uma vez no PS3 e outra na Steam. Hotline é um jogo que você olha e inicialmente não dá muita coisa por causa de seus gráficos, mas assim que você joga, você fica completamente viciado com essa atmosfera incrível, a imensa violência e a gameplay que te faz sentir o John Wick. Então hoje eu irei mostrar a vocês o quão bom esse jogo é, ou melhor, eu vou acompanhá-los nessa viagem extremamente louca chamada Hotline Miami. Hotline Miami foi desenvolvido pela Dennaton Games, uma equipe composta pelo designer e programador Jonathan Soderstrom e pelo artista Dennis Wedden. Jonathan já havia desenvolvido vários jogos indie freeware, como o jogo de quebra-cabeça Tuning, que ganhou o prêmio No Ovo no Festival de Jogos Independentes em 2010. Nessa época, ele desenvolveu inúmeros projetos que ficaram inacabados e nunca foram lançados. Entre esses jogos estava um jogo de tiro de cima para baixo intitulado Super Carnage, um jogo onde o objetivo era matar o máximo de pessoas possível. Ele começou o desenvolvimento de Super Carnage em 2004, aos 18 anos, mas abandonou o projeto após enfrentar dificuldades no desenvolvimento da IA do jogo. Anos depois, Soderstrom conheceu Wedden, cantor e tecladista da banda de metal Fucking Werewolf Asso, e nem estou brincando, esse é o nome da banda. Os dois colaboraram na criação de um jogo promocional baseado na banda, intitulado Keyboard Drum Set Fucking Werewolf, bem como um projeto separado chamado Life Death Island. Esse último tornou-se muito trabalhoso para eles e o projeto foi abandonado. Depois disso, os dois passaram por dificuldades financeiras e decidiram que seu próximo jogo seria um lançamento comercial. Wedden começou a pesquisar os projetos inacabados de Jonathan e se deparou com o projeto Super Carnage. Vendo potencial no conceito, os dois começaram a desenvolver Hotline Miami, que originalmente era chamado de Cocaine Cowboy, ou Cowboy da Cocaína, em homenagem a um documentário de 2006 com o mesmo nome. O jogo foi desenvolvido usando o motor Game Maker ao longo de 9 meses. Sem saber se o jogo teria sucesso ou não, aliado ao desenvolvimento do jogo com pouco ou nenhum orçamento, a equipe perdeu repetidamente e depois recuperou a motivação. Wedden descreveu o desenvolvimento do jogo como difícil pra caramba. Durante o desenvolvimento, Wedden enfrentou problemas de saúde mental e foi hospitalizado por 2 semanas. Por ter sido desenvolvido com uma versão desatualizada do Game Maker, que apresentava problemas de compatibilidade com sistemas operacionais mais recentes, a Dennaton enfrentou inúmeros problemas estranhos durante o desenvolvimento do jogo, lidando com vários bugs relatados por testadores beta. Um desses bugs causava o travamento do jogo se certas impressoras fossem conectadas ao computador do jogador. A equipe também enfrentou dificuldades no desenvolvimento da IA do jogo, em conflito entre torná-lo mais crível ou torná-lo intencionalmente variado em comportamento. A equipe escolheu a última opção. Antes de iniciar o desenvolvimento do jogo, é importante notar que a equipe assistiu a vários filmes para usar como inspiração em sua escrita. Entre eles estavam os trabalhos de David Lynch, simplesmente o cara responsável por Twin Peaks, o filme de comédia para heróis Kick-Ass, o já mencionado Cocaine Cowboys, e não podemos esquecer o incrível e sensacional Drive de 2010. Numa entrevista, Jonathan descreveu que o trabalho de Lynch deixou a maior influência geral. Já de Drive, em particular, ele era fã do diálogo mínimo do filme e da crítica à violência. Drive deixou Jonathan com vontade de criar um jogo que tivesse aspectos semelhantes, e isso o levou a criar as personas mascaradas de Hotline Miami e das cenas em que aparecem. O personagem Beard foi baseado no artista Niklas Åkerblad, dono do apartamento onde os dois desenvolveram o jogo.
Outras inspirações que impactaram a narrativa do jogo incluem Gordon Freeman, o protagonista da série Half-Life. Se você está se perguntando se esse jogo indie foi tão sucedido assim, bom, vocês sabem que ele teve uma sequência, mas em termos de vendas, ele vendeu 1,5 milhões de cópias até maio de 2015. Até os dias de hoje deve ser bem mais, especialmente porque o jogo sempre esteve disponível em diversas plataformas. Dizer que Hotline Miami foi um sucesso é dar pouco crédito ao jogo. Ele foi considerado um dos maiores jogos já feitos, também um dos jogos indie mais influentes já feitos, e acumulou uma quantia de seguidores colossal. O sucesso desse jogo está ligado ao sucesso da Devolver Digital, sendo considerado o título de destaque da editora. Essa editora publicou muitos títulos diferentes, tornando-se uma das editoras mais influentes quando se trata de jogos independentes. Vários jogos foram inspirados direta e indiretamente por Hotline Miami. Alguns desses jogos incluem The Hong Kong Massacre de 2019, que até inspirou uma cena em John Wick Capítulo 4. Pensem em uma honra gigantesca. O jogo também foi apresentado em The Last of Us Part 2 como um easter egg. O jogo foi considerado a principal razão para a popularização do gênero Synthwave, junto com o filme Drive. E não se preocupem, já já nós vamos falar sobre o gênero e como ele amplifica a experiência de Hotline Miami. O jogo também esteve envolvido em vários crossovers com outros jogos, incluindo Payday 2, Dead Cell e Travis Strikes Again, No More Heroes e também Fall Guys. Para mim, a parte mais subestimada desse jogo é sua parte gráfica. É claro que para os padrões de hoje e os jogos AAA e até jogos tradicionais, tem gráficos absurdos, e a violência gráfica mostrada em jogos com gráficos mais reais que a vida real, é claro que são melhores, mas Hotline Miami tem um charme muito grande quando se trata de identidade visual, e ele foi feito no Game Maker 7. Apesar desse jogo ter gráficos pixelizados e a câmera de cima para baixo, toda a ambientação de Hotline Miami é bem característica, especialmente se tratando de certas cenas, como as que Jacket fala com seu subconsciente, um uso de cores aliado aos gráficos do jogo e os personagens em questão deixa a cena melhor se você parar para analisar. Mas o que verdadeiramente impressiona nesse jogo é o nível gráfico da violência. Sim, ele não tem gráficos AAA, mas cada vez que você usa um bastão ou um taco para literalmente destruir a cabeça de um inimigo, ou simplesmente usar uma faquinha e cortar sua traqueia, ou quem sabe sair na porrada e depois bater a cabeça do inimigo tantas vezes que o cérebro dele vai ser destruído, e ainda falando em cérebro, você pode destruir cabeças de inimigos de diversas formas, como simplesmente chutando a cabeça deles contra a parede, entre outras formas grotescas. Os gráficos nas partes que representam o cérebro e também o sangue jorrando vão aparecer de forma grotesca e até em cores diferentes, sendo as partes do cérebro coloridas diferentemente. Então, essa parte realmente me impressiona. As animações eliminando seus oponentes são incríveis e surpreendentemente complexas para um jogo com esse gráfico e com esse motor que foi usado para criá-lo. Sem contar as animações quando você é morto, onde até cachorros se agarram na sua garganta e te rasgam inteiro, ou shotguns destruindo partes do seu corpo, fazendo suas entranhas aparecerem. Pois é, esse jogo definitivamente não é para crianças. E no fim de cada missão, você vai ter um caminho sangrento cheio de corpos, em diferentes posições, alguns com certas partes do corpo faltando. O jogo representa muito bem como o corpo do infeliz fica após você colocar as mãos nele. E como vimos, isso é equivalente para você, porque o jogo também mostra de forma bem explícita as suas mortes. Então sim, graficamente Hotline Miami é excelente.
Ele pode não ter aquele gráfico mais real que a vida, mas o seu charme e o que ele propõe a se fazer nesse quesito gráfico é simplesmente fenomenal. E a ambientação do jogo tem aquela vibe de filmes anos 80. Em uma das missões, vamos até para uma danceteria fazer um massacre. E aqui, algumas partes diferentes, como a área de dança e também outras além. Pode parecer pouco, mas é bem legal. Na estação de polícia temos o tom azul como a cor dominante e até podemos usar cacetetes para estourar a cabeça dos inimigos. E ainda há partes que parecem ser detectores de metais. E se você passar ali, a paradinha vai apitar. Isso entre muitas coisas. A atenção aos detalhes que eles colocam em certos mapas é impressionante para um jogo desse porte. Mas o que realmente é absurdo aqui é o quão gráfico tudo fica após seus inimigos irem contra você. Mas agora vamos para a carne do jogo, sua gameplay. Há poucas frases que podem descrever esse jogo. Acredito que o jogo favorito do Doomslayer seria apropriado ou simplesmente violência e velocidade sobre-humana. A gameplay desse jogo é uma experiência absurda. Tirando a violência já mencionada, o jogo é bem difícil, especialmente para quem nunca tocou nesse tipo de jogo na vida. Eu fui jogá-lo novamente fazia anos que não jogava. E de início eu fiquei meio estranhado com alguns controles, mas é muito simples de jogar. O mouse serve como a mira, o shift te dá uma visão mais ampla, o botão esquerdo serve para atacar, o botão direito para pegar e arremessar armas, e o espaço serve para finalizar. Ouvindo isso você deve pensar que é suave, mas eu demorei para me adaptar novamente na questão do mouse. A sensibilidade era meio estranha, mas foi suave. O importante é que nesse jogo você vai morrer e vai morrer bastante, porque em Hotline Miami você morre com um acerto de qualquer coisa. E essas mortes às vezes vão ser extremamente idiotas e o pior de tudo, é totalmente sua culpa. Ou simplesmente vai acontecer porque você esqueceu ou não viu um inimigo com alguma arma de fogo ou pior, uma espingarda. Com certas armas brancas que você usa, você tem que ter um timing para acertar o inimigo, senão ele te detona. Portas podem ser usadas como armas para derrubar inimigos, assim como qualquer arma de fogo ou branca não afiada que você pegar, você pode jogar contra o oponente e derrubá-lo, e então ele fica pronto para finalização. Já objetos afiados como facas e shurikens são um projétil que matam na hora. Os inimigos caninos só podem ser derrubados com armas de fogo, e se você tentar ir na mão com eles, vai dar ruim para você, com certeza. Então, ou use uma arma branca ou uma arma de fogo. E os inimigos mais fortes e grandes só podem ser mortos com armas de fogo. Na parte da jogabilidade, o que eu posso dizer para vocês é que sejam criativos. A criatividade é o rei nesse jogo e não tem uma forma ou ordem certa de matar os inimigos. Você pode jogar o jogo como quiser e quanto maior for o combo, com maior diversidade, mais pontos você ganha, porque no fim de cada capítulo que você recebe uma classificação alfabética, sendo a A+, a melhor. Então Hotline Miami tem esse lado que preza pela eficácia e a diversidade de ataques e formas que você derrota, ou melhor, que você mata seus oponentes. E o fato de você morrer com um golpe deixa tudo arriscado no início, mas se você morrer, não se preocupe, não há penalidade, e você começa no checkpoint onde parou. Então Hotline Miami tem o processo Dark Souls, onde você morre e morre para aprender certos padrões e novas estratégias. Talvez você possa usar armas de fogo para eliminar muitos, mas aí tem o efeito colateral do mapa inteiro vir contra você. Mas você pode usar uma faca porque ela é rápida, e você pode ser mais rápido, mas fica vulnerável para armas de fogo. Talvez você possa flanquear o inimigo, que diga-se de passagem tem sentidos muito bons. Então as possibilidades são infinitas. Se você quiser, você pode até matar todos com seus próprios punhos. O jogo te dá essa liberdade, e é aqui que mora a beleza de Hotline Miami.
é o que torna esse jogo tão hipnotizante e viciante. A replayability é imensa, e o fato de você morrer com um acerto faz com que, mesmo que você conheça tudo no jogo, ainda assim ele vai te desafiar e você ainda vai encontrar novas formas de terminar os níveis, ou até mesmo vai morrer algumas vezes. E ainda eu digo que tentar passar pelos lugares sem morrer uma vez é um baita de um desafio. Um dos fatores importantes tanto para o tema e trama de Hotline Miami são as máscaras, e aqui existem 26 máscaras, sendo a máscara padrão Richard e mais 25 para colecionar, e cada uma delas, com exceção da padrão, tem uma funcionalidade diferente que vai te auxiliar no combate, como aumentar o tempo de combos, deixar o jogo mais sangrento, tornar seus punhos mais poderosos, fazer com que portas sejam letais, te deixar mais difícil de detectar, entre muitas outras coisas. Então você pode jogar o jogo de forma diferente toda vez, simplesmente ao utilizar uma máscara que acaba alterando um pouco seu estilo de jogo. E um fato top é que cada máscara tem um nome diferente, simplesmente replayability fora do normal. Há maneiras infinitas de jogar esse jogo, e as finalizações deixam tudo ainda mais absurdo. Assim que terminamos os capítulos com Jacket, temos mais alguns capítulos que jogamos com Biker, ou também conhecido como Helmet. A duração é pequena, mas os capítulos são bem doidos. Ele já começa com um facão de cortar carne em uma mão, e você pode jogar facas como projéteis, e esses projéteis são letais. Mas às vezes você pode recuperá-los do chão ao jogar. As finalizações com Biker são até mais brutais se compararmos com a de Jacket, e Jacket já até estourou os olhos de um cara ao apertá-los. E Biker não aceita nenhum tipo de zoeira e corta todo mundo que ficar no seu caminho. O jogo em sua totalidade é incrível. Isso sem contar que ainda temos umas batalhas contra chefes que são bem divertidas, e um deles até não está sozinho, por assim dizer. E como você morre instantaneamente para qualquer golpe, você vai acabar morrendo bastante para descobrir a fraqueza ou o que tem que fazer. Então as lutas contra chefes podem durar muito tempo ou podem simplesmente acabar em alguns segundos, se você sabe o que faz. Essa é a magia de Hotline Miami. Vocês sabem que eu não posso perder a chance de falar do meu tópico favorito em um jogo. Sim, a atmosfera. Curiosamente, a nossa atmosfera eu não ligo, hipocrisia da minha parte. Mas enfim. O que é isso, rapaz? Hotline Miami é um dos jogos que popularizou de forma colossal o Synthwave. Alguns telespectadores mais antigos do canal já devem ter ouvido diversas músicas do gênero nos meus vídeos, mas essa leva de música, também chamada de Outrun, ou Retrowave, ou até Future Synth, é um microgênero da música eletrônica que se baseia predominantemente na música e estética associada às trilhas sonoras de filmes de ação, filmes policiais, ficção científica e terror da década de 80. Outras influências são retiradas da arte e dos jogos eletrônicos da época. Hotline Miami 1 já tem muitas músicas desse gênero, mas eu digo que Hotline Miami 2 ficou muito mais dark wave, com música mais pesadas como Sexualizer. Le Perv. Narc, entre outras incríveis. Músicas compostas pelos lendários compositores Perturbator, Carpenter Brute e Mega Drive. A trilha sonora de Hotline Miami 1 é um pouco mais contida no quesito da grandiosidade do gênero, mas ainda assim tem muitas incríveis. As músicas não contêm letras e é puramente uma mistura de sintetizadores e instrumentos eletrônicos que dão uma vibe extremamente única ao jogo, que francamente nunca foi batida nesse estilo, a não ser que contemos Hotline Miami 2,
que o superou em magnitudes. Enquanto você detona a máfia russa e comete literais massacres, você ouve músicas que alimentam ainda mais a sua criatividade e sua vontade de acabar com qualquer um que surja no seu campo de visão. A primeira música de combate que você ouve é Paris, uma composição de Moon. E cara, o que dizer desse som, além do fato de que ele é uma música eletrônica meio darkwave, que além de te induzir a um belo headbanging, ainda te dá o tom para como o jogo vai ser, enquanto você massacra inimigos em uma pequena seção do metrô, ouvindo um bom som. As músicas do jogo não são só darkwave também. Tem muitas músicas que têm um swag sonoro muito diferenciado e complementam muito bem cada lugar com seu estilo diferente. É algo que chega até a te hipnotizar. E isso te ajuda a encontrar maneiras mais rápidas e eficazes de eliminar seus inimigos. Não tem como jogar esse jogo e não balançar a cabeça pelo menos um pouco. A trilha sonora é simplesmente 11 de 10. E apesar dos gráficos serem mais simples, cada cenário tem sua própria identidade visual. E há lugares mais ricos, também tem lugares mais pobres, com roupas no chão e bagunças enormes. Há danceterias enormes, prédios com múltiplos andares, estruturas mais complexas com muitos inimigos espalhados, a delegacia de polícia. Tudo isso com um som diferenciado e característico para amplificar ainda mais o clima da pura destruição que você vai causar. Eu digo que a danceteria é a minha favorita, puramente pela música Miami Disco do Perturbator. Foi essa música que me fez ir atrás para conhecer mais sobre o gênero Synthwave e Darkwave. E não me arrependo nem um pouco. Perturbator também é o compositor da música Future Club, que eu conheci até antes de Hotline Miami 2, e é uma das minhas músicas favoritas ever, sem contar Death Squad, I Am the Night e Humans Are Such Easy Prey. Todas eu usei em inúmeros vídeos, e eu sei que estou tendo um momento fanboy, mas ouçam essas músicas, não irão se arrepender. Mas Hotline Miami não tem somente músicas de combate, também tem umas músicas bem atmosféricas como Daisuke. Ela toca quando você fala com Beard, e essa música é simplesmente uma das músicas mais chill na existência, e uma das melhores. Também há a música pré-missões, que também é interessante. Há músicas específicas para chefes. A música tocada no capítulo Trauma também é awesome. Não vou spoiler as músicas para vocês porque elas têm que ser ouvidas e sentidas pela primeira vez. Mas a trilha sonora é excelente e a atmosfera, apesar dos gráficos não serem tudo aquilo, ainda assim é muito bem trabalhada. A história de Hotline Miami, se você prestou um pouco de atenção e não pulou os diálogos, é até mais ou menos simples de seguir. Mas se você não prestar atenção, você vai ficar o jogo todo sem entender nada o que está acontecendo. Mas de qualquer forma, a história é muito boa e bem complexa em certos temas que tenta apresentar. E eu vou dar uma sumarizada para que vocês não fiquem perdidos quando forem jogar, mas fiquem avisados que vou falar da história inteira. Depois de um pequeno tutorial, Jacket, um dos dois personagens principais, que por incrível que pareça tem esse nome porque os fãs o chamam assim, e por causa da sua jaqueta, ele aparece em um apartamento desconhecido, onde 3 figuras mascaradas esperam por ele. Richard, Don Juan e Rasmus, usando respectivamente uma máscara de galo, uma máscara de cavalo e uma de coruja. Embora Don Juan pareça ter as respostas sobre a identidade de Jacket e suas ações passadas sem fornecê-las, Rasmus não as tem e demonstra hostilidade com a presença dele na sala. Richard, entretanto, afirma que ele e Jacket já se conhecem e o incentiva a se lembrar de 3 de abril de 1989. Então, pulamos diretamente para esse dia, quando Jacket recebe seu primeiro telefonema. Uma máscara de galo foi entregue à sua porta com instruções específicas.
Ele então segue para uma estação de metrô onde mata um grupo de mafiosos russos e recupera uma mala de um homem de casaco e deixa em uma lixeira, e, a contragosto dele, ele acaba confrontando um vagabundo e até acaba vomitando. Depois disso, Jacket recebe outros 3 telefonemas em outros dias, pedindo-lhe para atacar um apartamento ocupado por mafiosos, uma operação antidrogas em um grande prédio e, finalmente, a vila de um produtor de cinema, de onde ele resgata uma mulher viciada em drogas e a leva para seu apartamento, cuidando dela e desenvolvendo um relacionamento romântico com ela. Após cada massacre, Jacket visita uma loja ou restaurante onde um conhecido homem está sempre ali, seu amigo conhecido como Beard ou Barba, que distribui itens grátis como pizza, filmes e bebidas alcoólicas. Jacket então eventualmente acaba retornando à mesma sala já deteriorada onde o trio o espera. Dom Juan fica surpreso com seu retorno, notando que ele tem estado ocupado juntando as peças da história. Embora ela ainda possa estar confusa, Rasmus ainda fala com hostilidade, mostrando desgosto por Jacket. E Richard agora o incentiva a lembrar quem ele é e quem os apresentou. Antes de partir, o galo faz 4 perguntas para refletir. Você gosta de machucar outras pessoas? Quem está deixando mensagens na sua secretária eletrônica? Onde você está agora? E por que estamos tendo essa conversa? A história então continua e Jacket é encarregado por meio de telefonemas misteriosos de atacar 2 grandes casas de propriedade da máfia russa, um hotel que recebe convidados especiais protegidos pela máfia e um complexo habitado por mafiosos, e ele limpa geral. Entretanto, na 4ª ligação, ele é contatado novamente para cuidar de um trote, entre aspas, na companhia telefônica Phone Home. Jacket chega ao prédio e é confrontado por Biker no escritório principal, que ele aparentemente espanca até a morte com um taco de golfe, explodindo surrealmente a cabeça de Biker. De volta ao quarto, Dom Juan pergunta sobre a saúde de Jacket e o aconselha a não se esforçar, pois carregar muito peso levará ao colapso de tudo. Rasmus fica furioso ao ver Jacket novamente e ameaça ir embora se Jacket insistir em voltar. Richard pergunta se Jacket pensou nas perguntas feitas. Ele diz que não tem respostas para dar e menciona que a próxima vez que se encontrarem será a última. Ele então deixa 3 previsões. Alguém que você conhece não é quem você pensa que é. Algo logo será tirado de você, e no dia 21 de julho você vai acordar em uma casa maior. Jacket faz mais um serviço e ataca uma discoteca, uma operação antidrogas, um centro de relaxamento e spa e, finalmente, um complexo de escritórios onde encontra forte resistência da máfia russa na saída. No entanto, quanto mais ele realiza seus ataques, mais assustadoras as coisas se tornam ao seu redor. Ele começa a ver coisas que não existem, como o cadáver sem cabeça de Biker, que aparece vivo antes de desaparecer na loja de conveniência de Beard. O próprio Beard insistindo que nada é real e invoca estática. Outros cadáveres de mafiosos e bandidos são vistos em outras lojas e até mesmo no apartamento de Jacket, enquanto Beard é morto em cada local e substituído em suas lojas e bar por um homem careca que mostra impaciência por Jacket e parece reconhecê-lo, e sempre ordena que ele vá embora. Quando ele retorna a seu apartamento, Jacket encontra sua namorada morta e outro mascarado, com uma máscara de rato, está esperando por ele no sofá da sala e atira em sua cabeça, aparentemente o matando. Ele então reaparece em seu apartamento com seu corpo e o da namorada ainda caídos no chão onde foram mortos, e com uma escuridão circundante, semelhante ao do quarto com o trio mascarado. Ele então encontra Richard sozinho, sentado no lugar do assassino. A entidade mascarada diz a Jacket que ambos sabem que sua história não terminará bem, que ele estará sozinho em breve, embora isso não seja um problema. Antes de partir, ele confidencia a Jacket que suas ações a partir desse ponto
não servirão a nenhum propósito, que ele nunca verá o quadro completo e que é tudo culpa dele. Ele então termina a conversa pedindo a Jacket para sair, dizendo que uma cama quente o espera para descansar do outro lado do corredor do apartamento. Jacket então se vê deitado em uma cama de hospital e suas próprias roupas se transformam em uma roupa de paciente hospitalar. Sua cabeça finalmente explode, literalmente, como choque da revelação de que todos os eventos até agora eram suas lembranças durante o coma, pois ele acabou entrando em coma quando recebeu o tiro. Sim, meus nobres, tudo que vocês jogam até esse ponto são parte de um sonho e as lembranças de Jacket. Inclusive, o homem que eu mencionei, Beard, já estava morto há alguns anos. E a mente de Jacket tentou preencher a falta por seu amigo, também para justificar e amenizar a dor pelo que ele fez e está revivendo nesses sonhos. Então, oficialmente, controlamos Jacket em 21 de julho, quando ele acorda em um hospital, ainda se recuperando de uma cirurgia na cabeça, guardado por policiais como o principal suspeito de seus violentos ataques contra a máfia russa. Um policial revela ainda que sua namorada não sobreviveu, mas também que a polícia prendeu o assassino, que se recusa a falar. Jacket escapa do lugar sem ser visto e volta para casa apenas para ver seu carro e seu apartamento serem vandalizados. Após recuperar suas roupas, ele vai até a delegacia e mata todos os policiais que resistem, inclusive o chefe deles. A carnificina termina depois que ele alcança Richter, o assassino, em sua cela, que fica surpreso ao vê-lo vivo. Richter diz que o ataque a Jacket e sua namorada não foi nada pessoal, mas que ele não tem respostas a oferecer. Depois de levar uma porrada ou um tiro, ele afirma que os dois não são diferentes um do outro e pergunta se também andou recebendo telefonemas estranhos. Ele o aconselha a procurar o arquivo da polícia sobre o caso e poupar sua vida, e o jogador pode optar em obliterá-lo antes de sair com as informações. Mas canonicamente, Richter está vivo e Jacket poupou sua vida. Mas se você quiser, você pode estrangulá-lo até a morte, entre outras coisas. De volta ao apartamento, Jacket descobre que os assassinos mascarados foram ameaçados para executar ordens e que as ligações foram rastreadas para um clube de propriedade da máfia russa. Jacket então vai até o clube, ataca os mafiosos e o gerente, assustado, revela o endereço do dono da empresa antes que Jacket detone o cara. Ele vai até o endereço, que é uma enorme mansão, e enfrenta o próprio chefe, suas panteras e sua guarda-costa Weeaboo, também conhecida como Ninja Girl. Após o confronto e ele danificar o chefe, ele opta por tirar sua própria vida, poupando Jacket o prazer de matá-lo. Ele então pega a arma que deixou para trás e chega a um apartamento acima, habitado pelo mais velho da máfia, que aceita seu destino de boa vontade. Jacket o executa e vai até a varanda. Ele joga sua máscara pro lado e acende um cigarro, e então joga uma foto da varanda que em Hotline Miami 2 ficamos sabendo que é a foto dele junto a seu amigo Beard. Após a conclusão dos níveis de Jacket, você desbloqueia uma série de níveis onde o personagem jogável é Biker, como eu disse anteriormente, o homem que matamos entre aspas, mas canonicamente nenhum deles matou o outro, e Biker aparece em Hotline Miami 2 com uma cicatriz no rosto, mas o que importa é que os dois sobreviveram. Assim como Jacket, Biker vem recebendo mensagens em sua secretária eletrônica e se dedica a identificar a origem das mensagens. Após o encontro com Jacket retratado anteriormente e vários interrogatórios, ele descobre que a fonte das mensagens se chama 50 Bensons, um grupo terrorista de ultranacionalistas que querem derrubar a coligação russo-americana, e pelo menos ali onde vimos é operado pelos dois zeladores. Mas quando ele os confronta, eles dizem que na verdade eles são a ponta do iceberg, porque estão expandindo para o país inteiro. Mas essa coligação eles consideram anti-americana e ordenam aos seus agentes que cometessem numerosos massacres anti-russos. O jogo apresenta dois finais,
sendo que o final completo exige que o jogador encontre peças do quebra-cabeça espalhadas pelo jogo para quebrar a senha no computador deles, que de forma hilária tem como senha I was born in the USA, ou Eu nasci nos Estados Unidos. Se o jogador decifrar a senha, Biker descobre seus segredos e agenda política. Sem a senha, Biker é ridicularizado e não consegue descobrir a verdade. Em ambos os finais, o jogador tem a opção de matar ou poupar os zeladores. Mas o que sabemos é que Biker sai de Miami. E eu posso dizer que essa é a premissa básica, amigos, porque Hotline Miami 2 amplia muito mais a história e realmente recomendo que vocês vão jogar por conta própria para experienciar essa maravilha. Mas vendo essa história, podemos ver como os desenvolvedores tentaram aplicar os temas no seu jogo. Como vimos muita violência até agora, nós esquecemos do principal dos desenvolvedores, que era uma mensagem anti-violência. Nós vimos que ao longo do jogo as já mencionadas personas mascaradas aparecem nos sonhos de Jacket e tentam fazer tanto o jogador quanto o próprio Jacket se questionar sobre suas ações. Cada uma das personas mascaradas serve a um propósito específico nesses encontros. Richard, de cor amarela, é frequentemente curioso. Dom Juan, de cor azul, é frequentemente passivo e amigável, enquanto Rasmus, de cor vermelha, é extremamente agressivo. Dom Juan interroga o jogador através de mensagens como conhecer-se significa reconhecer suas ações, enquanto Richard o faz com mensagens mais diretas, como você gosta de machucar outras pessoas. As figuras mascaradas também prenunciam os eventos na narrativa. Por exemplo, depois que o jogador mata, entre aspas, Biker, Richard avisa Jacket que ele estará sozinho em breve. Pouco tempo depois, Jacket e sua namorada são baleadas por Richter. Ao contrário das personas mascaradas, o grupo de zeladores que operam as 50 Bensons tentam justificar os massacres que o jogador comete, com um deles afirmando que todos eram escória de qualquer maneira. E com Hotline Miami 2 muitas coisas ficam bem mais claras, mas podemos ver que o jogo é brabo, simplesmente isso. E quanto mais você olha para ele, mais incrível ele se torna e mais divertido ele fica também. E eu peço para vocês que joguem Hotline Miami, nem que eu tenha que hipnotizá-los. Joguem Hotline Miami. Joguem Hotline Miami. Joguem Hotline Miami.